Olá, investidor. Estamos diante do aniversário de 10 anos da falência da Lehman Brothers, né? A grande crise de 2008, ela foi uma crise que, na verdade, começou no segundo semestre de 2007 e ela fez, né, levou as bolsas a registrarem uma mínima lá em março de 2009. A gente está falando de um período bem longo, né? A gente está falando de períodos que foram marcados por diversos eventos, né? Em particular, a gente pode falar da quebra do Bear Stearns em março de 2008, mas o momento, né, que se tornou simbólico da crise foi o pedido de concordata, né, o Chapter 11 da Lehman Brothers. Isso aconteceu no dia 15 de setembro. Então hoje, dia 11, se a gente puder voltar no tempo para tentar extrair alguma coisa de valor para que a gente possa usar nos dias de hoje, é o seguinte. Então eu estou tirando essa semana até, eu vou falar mais a respeito desse momento que eu vivi com grande intensidade, estava girando muito na época operando Petrobras, que eu continuo operando até hoje, mas operava com volumes mais expressivos e era um período, né, um período de grande volatilidade, que praticamente marcava diversos mercados. E é interessante que nesse período, nessa semana que antecedeu a própria falência, né, da Lehman Brothers, aqui no Brasil, a Petrobras vivia anunciando descobertas de diversos poços. Foi a época em que a Petrobras anunciou a descoberta do Poço Iara. Então as ações da Petrobras chegaram a subir bastante num determinado momento e depois caíram, e aí teve um sobe e desce. Operação, né, algo parecido estava acontecendo na Alemanha. Na Alemanha estava tendo um takeover das ações da Volkswagen, né? Foi a maior. Quem já acompanha o meu trabalho já provavelmente leu a respeito, eu já escrevi do maior corner que existiu no mercado. Foi o corner que aconteceu em outubro, novembro de 2008 nas ações da Volkswagen, né? A ação saiu de 250 euros, foi até 1.000 euros e em 3 dias voltou tudo. Foi um grande espreme no vendido. E aí eu trouxe aqui, na verdade, alguns itens, né? Um comentarista lá dos Estados Unidos, o Bob Pisani, comentarista da CNBC, ele estava avaliando o que realmente mudou no mercado nesses últimos anos, e eu acho que é isso que é pertinente aqui para a gente discutir, né? Ele começa falando de uma menor liquidez, less liquidity, e aí ele fala naturalmente da lei Dodd-Frank, uma lei que foi instaurada em 2010 e veio realmente para tentar buscar diminuir o risco no mercado norte-americano. Como? Eles praticamente exigiram que os bancos eliminassem ou reduzissem de forma drástica as suas mesas proprietárias. Mesas proprietárias no sentido, mesas que utilizavam o próprio capital do banco para fazer operações em renda variável. E embora a lei de fato tenha contribuído para reduzir os riscos, né? O nível de risco nos bancos, ela também traz consigo uma maior exposição ao mercado como um todo. Por quê? Na ausência desse market maker, dessa instituição financeira que estava ali disposta a comprar e a vender com uma frequência muito grande, com poder, né, com poder de fogo maior, na ausência desse participante, os mercados ficam mais vulneráveis. Então, se tem uma coisa que realmente abala os mercados, e é algo que a gente, né, tem essa expressão em inglês, que a gente take for granted, né, que a gente assume como dado, a gente assume que vai estar presente sempre, é a liquidez dos mercados. Quando essa tal da liquidez some, é quando realmente há um pânico, né? Eu já vivi isso em alguns momentos. Um dos mais assustadores foi o que ficou conhecido lá em 2010 como o flash crash, né? Foi praticamente o comprador sumiu. Cadê você, comprador? E quando as pessoas começam a notar que isso está acontecendo, bate um pânico e você quer vender aonde estiver o comprador, né? E naturalmente isso também acontece na ponta oposta. Então isso aqui, né, a falta de liquidez é algo que é importante e é algo que é uma ameaça ao mercado, tá? A gente tem sempre essa premissa de que vai ter sempre um comprador e um vendedor para os ativos que a gente negocia dentro de um spread razoável. Isso nem sempre é verdade. E para a falta de liquidez você tem que estar preparado sempre antes disso acontecer. Como é que você se prepara antes?
mantendo um tamanho, né, controlando o seu tamanho de operação, né? Isso aqui que é a chave, né? Eu tenho um projeto que eu conduzo através da Inversa Publicações, o Clube dos 5, e nesse projeto eu tenho alguns parâmetros de risco. O principal deles é com relação à alavancagem, justamente para que a gente nunca mais, né, que eu nunca mais passe, na verdade eu publico uma operação, nunca mais passe pelo que eu passei em 2008, porque eu operava com um tamanho inadequado, né, um tamanho que era múltiplo do capital que eu tinha, e quando o bicho pega fica muito ruim, né? Um outro item que o Bob Pisani traz pra gente é fewer IPOs, né? Menos IPOs. Você não vê muito IPOs por aí, né? A gente teve uma onda de IPOs no Brasil muito forte lá em 2007, 2008, 2009. Nos Estados Unidos também, tá? Mas agora a gente vê um número bem menor. O número de IPOs lá nos Estados Unidos chegou a 200 num determinado momento de 2013, 14, e hoje é por volta de 30, 40. A verdade é que com dinheiro barato, né, as taxas de juros ainda muito baixas, com dinheiro barato o que a gente vê é várias empresas de private equity, né, que são esses fundos, né, de capital de risco. Eles estão praticamente comprando essas empresas, eles estão financiando essas empresas antes das empresas, né, desenvolverem a necessidade de ir ao mercado. Então você conhece aí, a gente já conhece diversas empresas conhecidas como unicórnios, né? Empresas que têm um valor de mercado superior a $1 bilhão. Então o caso da Uber, da Airbnb e muitas outras. Então isso aí é um fenômeno que vem acontecendo, um número menor de IPOs. Um terceiro item é um número menor de ações disponíveis no mercado. Uma coisa que é interessante é que existe também, né, uma colocação que existe muito dinheiro em circulação correndo atrás de um menor número de ações. E isso é interessante, porque se nos Estados Unidos, isso daqui, eu tenho um gráfico para essa estatística, em 1998 haviam 7.500 empresas com ações listadas nos Estados Unidos. Hoje, o índice Wilshire 5.000, quantas ações tem no índice Wilshire 5.000? Você naturalmente falava 5.000? Não, só existem 3.492 ações. Muitas empresas tiveram o seu capital, deixaram de ser empresas negociadas na bolsa e fizeram um fechamento de capital. Então isso é um fenômeno que vem acontecendo junto com o fenômeno do vencedor leva tudo. Tudo isso vem criando uma nova dinâmica no mercado. Um quarto item é a baixa volatilidade. Se realmente teve um trade que foi muito bom nos últimos 10 anos, foi um no qual o investidor comprou ações norte-americanas e vendeu volatilidade. Naturalmente, né, você teve alguns spikes de volatilidade, mas a volatilidade que o normal era estar rodando por volta de 20, 16, hoje é cada vez mais comum vermos uma volatilidade no mercado nos níveis de 11, 12, atualmente está em 14. O que é a volatilidade, né? Eu tenho aqui, você é assinante aqui do MyVol. A volatilidade é uma medida de dispersão, medida de preço, quanto que o preço oscila, qual a velocidade de deslocamento do preço. Então isso, né, é algo que a gente teve, 2017 foi simbólico com relação a essa métrica. A volatilidade foi lá no chão e aí isso culminou num certo espreme no mercado, num certo squeeze que aconteceu em fevereiro, que fez com que aquele fundo do Credit Suisse acabasse indo para o espaço. A volatilidade subiu, foi lá para cima de 20, bateu 30 e pouco, já recuou e aí está baixa. Mas é simplesmente uma questão de tempo para ela voltar e a gente também tem que estar preparado a priori. Isso que é muito importante aqui. Por último, ele coloca aqui o crescimento dos ETFs. Os ETFs eram praticamente algo não tão relevante em 2008 e hoje já representam 3,4 trilhões de dólares, enquanto que os fundos mútuos têm algo tipo 22, 23 trilhões de dólares. Então os ETFs realmente é um segmento que cresceu muito, um segmento que é fácil, né? Você pode simplesmente chegar e comprar uma cesta de ações como você compra uma ação, e mais interessante ainda é que o custo
ao invés de pagar 2% para um fundo, você paga uma fração desse percentual, algo tipo 0,15, 0,20. Naturalmente, esses ETFs, em uma situação de ausência de liquidez, pode ser também um desafio para o mercado. Então, o importante aqui é tentar, né? Não dá, eu não quero estender mais, esse já está sendo um vídeo longo, mas o importante aqui é a gente entender, através da história, o que aconteceu. Eu vou tentar falar um pouco mais, talvez gravar outros vídeos falando dessa crise, e para um aprendizado, para que a gente não repita os mesmos erros. Naturalmente, iremos cometer outros, mas é isso. Tenha um bom dia, até a próxima.